Formação de traços de caráter. O que é isso e como isso acontece dentro da nossa mente? Formação de traços de caráter nos acompanha desde o início da vida até o último dia de vida. A formação de traços de caráter tem um início, tem um meio e tem um fim, mas que isso vai acarretar no seu comportamento, dentro do seu funcionamento. Você vai se equalizar dentro desses traços e vai se comportar até o final da vida. A nomenclatura que o estudo científico manteve dentro desses nomes do traço de caráter, às vezes assusta um pouco em cima do psicopata e em cima do masoquista. Mas são traços incríveis, com recursos incríveis, como os outros traços também. Então, o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido são traços incríveis que eu tenho, você tem e todos nós temos e desenvolvemos isso ao longo da vida. Tá, mas esses 5 traços, eles começam, terminam, tem uma ordem? Tem. Eles começam na vida uterina, que é o traço de caráter esquizoide, e terminam por volta dos 5 para 6 anos, quando já estão todos formados nessa ordem cronológica. Lá no finalzinho, que é o rígido. Então, os 5 traços de caráter começam a ser formados junto com a vida, na vida uterina, quando estamos todos em processo de desenvolvimento. O segundo traço começa quando essa vida uterina não existe mais, que agora está na fase de amamentação. Nasce o oral exatamente nessa fase, porque ele quer ganhar de mamar. É a conexão dele com o mundo. Tudo é pela boca, tudo é pelo cheiro, tudo é sensorial, tudo é no toque. O oral vai começar agora a entender que ele não precisa mais ficar reprimido, quietinho no mundo das ideias. Ele precisa mais é chorar muito, ele berra, porque ele quer ser ouvido. E o traço de caráter oral vai se desenvolver dessa maneira, porque nessa fase de amamentação e do choro é a única maneira que essa criança sabe se comunicar com o mundo. Se eu não fizer isso, eu não sobrevivo. Se eu não fizer isso, ninguém vai me ouvir. Se eu não fizer isso, ninguém vai me entender. Começa o traço de caráter oral ser formado. Serão pessoas que gostam muito de chorar, pessoas que adoram a comunicação, pessoas muito comunicativas. Elas falam o tempo todo, elas falam com as mãos, elas gostam de ser compreendidas, elas gostam de explicar muitas coisas. São pessoas que adoram o conforto, adoram o mundo confortável, do quentinho, porque ele gosta exatamente dessa fase, porque é a fase da amamentação, é a fase do colo, é a fase do tempo todo que ele está sendo acolhido. Então, o oral e os orais, seja você profissional ou pessoas que têm a predominância no traço de caráter oral, elas vão ter um comportamento de querer ser mais abraçadas, de querer ser mais acolhidas, compreendidas. Quando elas vão falar, elas gostam que as pessoas entendam o que elas estão falando. Então, dentro da cabeça delas, elas precisam se comunicar direito, usar as palavras certas. E quando elas não conseguem, elas ficam, como é que é aquela palavra mesmo? Elas ficam nervosas com elas mesmas, porque ela quer usar a palavra certa para se comunicar com assertividade. Os orais são assim, são mais do abraço,
são mais fofinhos, gostam de ser recebidos com abraço, porque é um traço que funciona mais nesse ambiente. Porque desde pequenininho ele aprendeu que se não chorar, não tem o mamar. Esses são os orais e são incríveis.